Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e por mim, Renata Gracioso, que sou pesquisadora na área das ciências humanas. Nós e Universo está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, reprisado à 1h. Lembrando que a Editora dos Frades e a Cia dos Livros disponibilizou uma quantidade de exemplares do livro A Gênese da Alma Humana e seu Desenvolvimento na Terra, para o nosso programa Nós e Universo. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas, sugestões de pauta, suas dúvidas, outras dúvidas, outros exemplos de vida também, vocês serão presenteados com o livro. Então, envie suas cartas, envie seus e-mails ou através do WhatsApp, pelo telefone WhatsApp 11 994 24 2742, por e-mail nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook /Nós Universo ou através também de correspondências para o endereço Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? E aí, Beto, o que nós vamos falar hoje? Bom, o assunto de hoje é também, mais uma vez, atendendo a pedidos dos nossos ouvintes, mas também a pedido dos nossos ouvintes. Eu tô devendo uma explicação sobre o seu resfriado. Ah. Teve gente que falou assim, mas você não falou do resfriado da Renata. Essa é minha voz afônica também, né? Não, tranquilo. Olha só, então deixa eu explicar. Tenho convicção de que disse no programa, eu acho que foi no programa passado, que em determinado momento eu disse o seguinte: é claro que quando você tem uma atitude mental mais positiva, né, você evita cair nas armadilhas do emocional mais baixo, que acabam por prejudicar a sua imunidade e te fazem contrair todos os tipos de doença. Mas é claro que é impossível, né, você conseguir 100% dessa meta, né, de estar 100% bem o tempo todo para evitar 100% das doenças. Então o que acontece? Nós, semana passada, né, Tata, a gente... nós fizemos algumas entrevistas, passamos em outros programas de rádio, a convite dos nossos colegas, né, para falar um pouco sobre os livros que a gente escreveu. E justamente nessa história de entrar em ar-condicionado, sair de ar-condicionado, entra em ar-condicionado e sai de ar-condicionado, talvez a Tata não estivesse no seu melhor estado emocional, porque, como eu disse, ninguém consegue 100%, mas dá para melhorar muito. E numa dessas, a sua resistência, a sua imunidade caiu. E aí ela acabou contraindo alguma bactéria que estava por ali, de plantão, louca para pegar uma pessoa desprevenida. E a Tata foi premiada. O meu caso. Né? Mas eu já estou melhor, né? E é já isso que estou importa, melhorando. Né? Você, apesar da gripe, tem uma atitude... Por exemplo, você está convalescendo de uma gripe, como é o caso da Tata. Mas ela tem uma atitude super positiva. Me resfriei, paciência. E dá risada e vai para frente. Isso também colabora na recuperação dela, tenha dúvida, sem dúvidas nenhuma. Não certo? É uma gripe que vai me abater. Tanto é verdade que a gente grava os programas com mais ou menos 24 horas de distância, né? De 18 a 24 horas de distância um do outro. E ela está se recuperando, ela está no finalzinho da recuperação dela. E nós, em função disso, já gravamos até 3 programas. É verdade, né? É isso mesmo. Então é isso aí. Muito bom. Ótimo, pauta de hoje, né? Programa de hoje vai versar sobre... sobre as doenças, mas os doentes mentais. Os doentes mentais, exatamente. A doença mental, os doentes mentais. Isso também é a pedido de nossos ouvintes. Um abraço carinhoso para o Marcelo de Joinville,
tá certo? De Joinville. Que foi o sugestor, deu a sugestão da pauta. Né? Né? Obrigada, e nós achamos Marcelo. interessante justamente porque tem uma conexão muito importante com o que nós vimos discutindo nos 2 últimos programas sobre as doenças do corpo físico. Sim. Né? Todas elas motivadas pela questão da psique, né? Da parte mental, da forma como a gente encara as coisas, etc. Mas não falamos da doença do órgão principal, que é justamente o cérebro. Mental, né? Mental e a gente cérebro, né? sabe que tem uma missão meio complicada pela frente, né, Tata? Sim. Que a gente vai passar um olhar para vocês, uma forma de entender as doenças mentais de uma forma como hoje a ciência e nós, em particular, entendemos. É né? verdade. Então, e aqui é importante, para a gente começar esse assunto, lembrar a todos vocês, quem nos acompanha já sabe, mas quem está chegando agora é importante saber que nós entendemos o ser humano, o homem total, como a gente costuma dizer, como sendo a junção de 2 partes. A junção do mental com o corpo físico. E nessa questão do mental, nós não estamos dizendo que o mental é o cérebro. O cérebro, para nós, ele é um organismo, né? E ele atua como interface, ou seja, como o fator de conexão física com aquilo que é energético, que seria justamente o mental. Lá nos programas lá do comecinho, anteriores, né? A gente comparava isso usando o seguinte exemplo. O nosso corpo, o nosso cérebro seria o hardware do computador, né? A parte física do computador, e o nosso mental seria o programa que faz esse computador funcionar, né? Software, trabalhar, né? o software que faz esse computador funcionar. E aí a gente disse, inclusive também nesses programas, a gente falou assim, olha, como é um software, eu posso alterá-lo, eu posso atualizá-lo, eu posso fazer modificações. Sim. E esse software implicaria, né, a mudança nesse software implicaria em mudanças no meu funcionamento geral, a partir justamente dessa conexão que o meu mental tem com o cérebro, tá certo? Então é o seguinte, feita essa recordação, a gente então parte agora para o entendimento do que são as doenças mentais. Ora, filosoficamente falando, né, para não deixar ninguém aí preocupado com a minha forma de colocar as coisas agora, filosoficamente falando, o nosso mental somos nós mesmos. É aquilo que muitos chamam de o meu verdadeiro, o verdadeiro eu, ou eu verdadeiro, tá? É exatamente a mesma coisa. É ali que reside a nossa verdadeira e única personalidade. É ali que reside, é ali que instalamos e vamos progredindo em termos de consciência, em termos de evolução, tá certo? E isso não tem, a gente costuma dizer assim, todas as vezes que a gente expõe esse assunto, a gente fala que a consciência ela é atemporal, ou seja, ela é eterna, até onde sabemos, ela é eterna. Mas para que houvesse, ou para que haja a participação, a participação da nossa consciência viva num mundo tridimensional durante um tempo específico, que seria o tempo de duração do nosso corpo biológico, né? Então nós temos é feita a conexão entre o mental, a consciência viva e o cérebro que dá vida ao indivíduo, tá certo? Então a essência da vida é o cérebro que, por sua vez, dá vida e faz a gestão do indivíduo biologicamente falando. Exatamente. Muito bem. Dito isso, percebe-se então, né, Tata, Sim. a importância que tem para o indivíduo, para qualquer um de nós, a saúde do cérebro. Fundamental, Tá certo? É verdade. O cérebro tem que funcionar direitinho porque ele faz a ponte, a ligação entre o meu ser verdadeiro e esse equipamento biológico criado pelo doador da vida, como a gente costuma dizer aqui, né? Por isso que nós chamamos de interface, né? É por isso que a gente chama o cérebro de interface. Muito bem. É porque ele faz a ponte entre as duas coisas. A gente, inclusive, em programas lá atrás, né, Tata? Sim. A gente falou que o ponto X, né, o ponto exato da conexão da essência da nossa consciência com o cérebro seria a glândula pineal, que seria talvez o ponto físico de conexão, né, literalmente de conexão entre o mental e o cérebro propriamente dito. Isso mesmo. Depois a gente fez outras tantas alusões ali à glândula pineal. Inclusive a gente prometeu trazer o Dr. Sérgio aqui
que tem uma agenda disputadíssima, né? Especialista. Mas vamos conseguir. Vamos conseguir, né? Especialista em glândula pineal para trazer aqui numa conversa muito legal com vocês. Mas a gente deve conseguir. Muito bem. Então, dada a devida importância ao cérebro como fator de conexão com o nosso eu verdadeiro, basta que haja um probleminha na nossa interface, ou seja, no nosso cérebro, para que o nosso comportamento externado na sociedade, na família, seja completamente diferenciado, né, Tata? Sim, seja diferente. E por conta disso, então, a gente fala, puxa, a pessoa veio com probleminha, né? Tá com probleminha. Ou então, aquilo que os psicólogos e psiquiatras chamam de esquizofrenia, Tata. É isso né? mesmo, isso. Eu falo muito esquizofrênico. É verdade. Mas então, como é que se daria então esse tipo de... Como é que nós enxergamos esse tipo de indivíduo nessa situação, né? O que são essas doenças, se é que são doenças, e como é que a gente deve enxergar a partir disso as pessoas que sofrem algum tipo de manifestação semelhante ao que se entende como doença mental. Então é importante aqui, Tata, avisar os nossos ouvintes que já no próximo bloco a gente vai dissertar melhor, vai discorrer melhor sobre esse assunto, mas já avisando todo mundo que a nossa visão de doença mental é um pouquinho diferente da conotação que, infelizmente, boa parte da população mundial tem a respeito desse tipo de anomalia, certo? Que, como eu já disse, tem a ver com uma espécie de mau funcionamento da interface cérebro em relação ao comportamento do indivíduo e não mental, né? E não do mental, né? Atribuindo-se tudo ao cérebro, que o cérebro é responsável pelo comportamento e tudo mais, como a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, acho que está certo, saltamos para o nosso comercial Vamos agora. para o intervalo, então, rapidinho, e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e Universo. Até já, pessoal. Até já, turma. Tchau, tchau. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos, pessoal, com o programa Nós e Universo, lembrando nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube. Vocês colocam lá, programa Nós e Universo, exibido, aí a data, viu, pessoal? O dia, o mês e o ano, tá certo? Vamos continuar, Beto? Vamos lá. Bom, como todo mundo sabe, ou quem chegou agora, a gente está tratando das doenças mentais. Isso mesmo. E a gente avisou no primeiro bloco que a gente daria uma definição não ortodoxa, ou seja, diferente da maioria, porque a nossa versão tem um apoio um pouco mais sensível por parte da ciência, tá certo? Que já tem como ponto de partida enxergar o homem como duas partes. O homem total, então, seria composto de mente, tá certo? E corpo físico. E como dissemos, a unidade o elemento, né, que faz a união, a ponte, a ligação, seria justamente o cérebro. Bom, se o nosso eu verdadeiro é uma essência, algo comparado ao programa de um computador, e o nosso cérebro é igual ao hardware, comparado mais uma vez ao computador, significa dizer que um defeito no hardware, ou seja, um defeito no meu cérebro, implica num comportamento do meu corpo de forma totalmente atípica, né? Então eu vou apresentar uma anomalia sistêmica, corporal, às vezes de linguagem, né? Às vezes eu posso não conseguir falar direito, às vezes eu posso não conseguir, não me desenvolver fisicamente de forma correta,
E ainda que digam que isso tem relação apenas com, por exemplo, o líquido do crescimento ou alguma outra questão voltada à parte neurológica, estamos ainda falando do cérebro, tá certo? Todo mundo sabe que eu não sou médico, eu sou oceanógrafo, mas estudei o suficiente para poder falar exatamente com alguma propriedade sobre esse assunto. Portanto, se eu falo de uma pessoa que, por questões mentais, como o pessoal fala, né, Sim, Tata? é verdade. Por questões mentais. Ele não cresceu porque o mental dele, né, ele veio com retardo, ele veio com um problema, mental, com uma deficiência, né? e ele não cresceu, ele não desenvolveu a parte motora, ele não fala, ele lamentavelmente faz a parte fisiológica dele toda em fraldas, esse tipo de coisa. Então, isso tudo, gente, é decorrente, obviamente, de uma anomalia, de um mau funcionamento do cérebro. Agora, ainda que eu esteja dizendo mais ou menos a mesma coisa que vocês já tinham uma noção aí, porque eu estou falando em cérebro, é bom vocês desvincularem o fato de que, por trás daquele cérebro defeituoso, vamos colocar assim, existe um indivíduo são. Porque o eu verdadeiro, que é daquele indivíduo, ele está são. Ele ouve, ele vê, ele sente tudo como se ele fosse normal. Então a consciência é perfeita. A consciência está plena. Apesar de que os elementos que o conectam ao mundo tridimensional, ou seja, o corpo dele, não funciona direito. Que é a interface. Não está funcionando direito o corpo porque a interface, que é a responsável pela conexão com o mental, não está funcionando adequadamente. Talvez aí esteja ou resida a principal referência para que, por exemplo, os neurocirurgiões, né, Tata? Sim. Desenvolvam mais e melhor a capacidade de intervir no cérebro humano, Sim. né? Numa reconstrução de partes do cérebro humano, na reconstrução ou na melhoria ou no remediamento do funcionamento do cérebro humano, mas com vistas, observando e lembrando que o cérebro é apenas uma unidade de conexão. É o conector com a personalidade verdadeira que está ali atrás, que é nada mais, nada menos do que a nossa consciência viva. Por isso que eu disse para vocês no primeiro bloco que a gente discorreria de uma forma diferente sobre a questão das doenças mentais. Aí tem gente que está me ouvindo, e eu tenho certeza que vai aparecer pergunta assim, tá? Tá, mas tudo bem, você falou, eu até entendo, eu entendi. Mas o que isso muda? O que isso muda no tratamento ou até mesmo na conduta das famílias que tem em seus seios ali um deficiente mental, vamos colocar assim, né? Como as pessoas normalmente dizem. Eu vou dizer para essa pessoa, provavelmente, que muda tudo. Porque, afinal de contas, se eu olho para uma pessoa que, do ponto de vista físico, tem a mãozinha torta, ou fala todo torto, ou baba, ou faz as suas necessidades na calça, ou, enfim, apresenta qualquer outro tipo de anomalia comportamental, física, de origem provavelmente mental, e o que está errado seria cerebral e não mental, eu tenho que lembrar que por trás daquilo há um ser humano lúcido. Lúcido, sentindo, ouvindo e vendo as minhas reações em relação a ele. Muita gente, eu já cansei de ver isso, tá? Você sabe muito bem que o que eu tô falando aqui é verdade. Chegando, você observa pessoas lidando com seus parentes, com seus entes, com deficiência mental, né? No caso cerebral, mas lidando assim, enfim, coitada, a gente tem que aguentar, porque paciência, ninguém pediu, bababá, uma série de coisas. E o indivíduo, gente, tá ali ouvindo tudo. Assim, ouvindo Pleno, né? perfeitamente tudo. Ele tem a consciência de tudo que está acontecendo com ele. Aí pode vir uma outra pessoa e perguntar, uma pessoa mais dogmática, né, com uma formação mais religiosa, e vai perguntar pra gente assim: tá, mas então, por que ele veio desse jeito? Aí nós temos que entender, a gente pode raciocinar também pelo viés do seguinte: dentro da nossa conversa de outros programas, em que a gente afirmou que, em função de pesquisas e de uma série da coleta de uma série de depoimentos durante sessões de hipnose com pessoas com problemas, nós descobrimos que há uma zona dimensional,
a qual nós apelidamos de suspensão, e que lá nós fazemos as escolhas mediante uma programação pré-existencial. Teria esse que veio com deficiência, né? Com uma deficiência, uma anomalia, né? No cérebro. Teria esse eventualmente escolhido para vir dessa forma. Portanto, teria escolhido, prestem bem atenção, os seus futuros parentes, os seus futuros pais, como sendo pessoas potencialmente, do ponto de vista biológico, potencialmente aptas a gerar um indivíduo com problemas no cérebro, e teria ele então escolhido nascer naquela família, apostando um pouco na possibilidade dele nascer com problemas e fazer disso a sua maior motivação para a evolução da sua consciência viva. Foi forte? Eu peço desculpas, mas eu não vou repetir. Peço que aqueles que entenderam, pegaram alguma coisa, quem quiser, acesse o YouTube, sim, ouça novamente esse programa, os programas anteriores, porque é uma informação importante. Algumas pessoas têm, invariavelmente, todas as vezes que nós tocamos nesse assunto, algumas pessoas têm facilidade de aceitar, outras tantas não conseguem entender de forma nenhuma. Como nós já dissemos, né, Tata? Sim. Depende muito da sua condição, exatamente, né, claro, dentro da escalada de evolução. De evolução, né? Verdade. Hoje você não entende, mais tarde você vai entender. Então, o nosso olhar sobre o doente, entre aspas, doente mental, bem entre aspas, tá, gente? Com aspas para tudo quanto é lado que você possa imaginar, tem que ser um olhar diferente, porque a gente tem que enxergar através daquela pessoa que o indivíduo que o faz vivo, que o faz pessoa naquele momento, ele está ali. E ele está ouvindo, vendo e sentindo tudo. Portanto, estamos tratando de um corpo com anomalias de funcionamento, sim, com um cérebro que seria a interface com problemas de funcionamento, mas o indivíduo está ali. Uma consciência plena. E ele está absorvendo absolutamente tudo que está ao seu redor. Daí a importância do nosso comportamento frente a esse tipo de situação. Sim. O nosso respeito à escolha feita àqueles que nasceram já portadores de uma deficiência, tá certo? De caráter cerebral, que acaba implicando em uma anomalia física, sim, não é verdade, Tata? Sim, é verdade. Nosso maior respeito por essa escolha, porque é uma escolha difícil, é uma vida difícil. Aí eu sei que também, quando a gente fala sobre isso, tem gente que vira e fala assim, puxa, é difícil para a pessoa que está com problema, mas é difícil para quem cuida da pessoa também. E aí eu falo, tá vendo? Esse é o gancho para aquela história que nós conversávamos do outro dia sobre o primeiro círculo. Sim, o círculo familiar, né? O primeiro, e a necessidade de que aquelas pessoas cresçam com a dificuldade das outras ou tendo que compreender o outro indivíduo, ou seja, é o primeiro círculo para quem perdeu o programa, pai, mãe e filhos. Exatamente. Formam o primeiro círculo. Então imagina um filho que vem com um problema desse e pais tendo que mudar toda a sua mentalidade, toda a sua forma de enxergar o mundo para viver em função daquele filho com problema. Diria que é um aprendizado maior ainda. É um aprendizado maior ainda. É como se fosse um intensivão. É verdade. Tá? É como se fosse um intensivão. Você nomeou muito bem. Intensivão. Então eu acho que, além do respeito pela escolha, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso sobre como lidar com essas pessoas. A Tata colocou, inclusive, quando a gente discutia esse assunto antes de entrar no ar, a Tata falou assim, olha, e como é que a gente imagina que deva ser, em função dessa nova visão, o tratamento dessas pessoas? Vamos dizer que aquelas que sejam mais carentes, né? Sim. Elas são simplesmente jogadas num sanatório, né? Num hospício, e por lá ficam. E lá, muitas vezes, profissionais da área da psiquiatria e tudo mais, testam drogas, testam tratamentos, achando que vão alterar a personalidade da pessoa, fazendo tratamentos químicos com ela, ou elétricos, ou eletromagnéticos que sejam. E a resposta, obviamente, é não. Então a ideia de difundir esse novo olhar sobre o deficiente mental nos leva, provavelmente, a gente gostaria muito que isso chegasse a essa comunidade científica, também especificamente os pesquisadores na área de psiquiatria, que entendessem que a pessoa, o indivíduo propriamente dito, a consciência, ela não tem defeito.
Ela tá lá inteira, mas a interface está com problemas. E todos tratam a interface como se fosse realmente, olha, nós vamos dar um jeito, ele vai ficar bom ou não vai ficar bom, ou isso é assim mesmo, não tem jeito. Porque a pessoa está apresentando aquele comportamento, e dentro de um sanatório, dentro de um hospício, às vezes a gente achar que isso vai resolver só piora as coisas. É verdade. Então, não sei se eu vou estar falando para essas pessoas que têm eventualmente parentes nesses lugares e que acharam melhor deixar os seus parentes nesses lugares. Acabam abandonando, né? Esse abandono representa Exatamente. muito mais do que vocês possam imaginar. E o indivíduo, como eu já disse, repeti umas 30 vezes aqui agora, ele está vivo ali, ele está presente, ele está percebendo tudo, a essência, a consciência está ali viva, e o corpo dele está sendo tratado, nada se resolve, mas ele está sentindo principalmente o abandono. Total, O indivíduo é foi verdade. abandonado literalmente, ele sabe disso. Então, imagine os impactos disso dentro daquela mecânica da gente ter que superar as diferenças ou as dificuldades de relacionamento com os nossos parentes. Imagina como é que fica a situação de uma pessoa que foi, não, vamos interná-lo porque é melhor. Melhor, seja sincero e honesto com você mesmo. Pense bem, você está fazendo isso para se livrar do problema. Como muitos, Porque uma né? pessoa anormal, uma pessoa que se comporta de maneira diferente, ela é um incômodo para a família e para a sociedade. É assim que a família e a sociedade enxergam. Ninguém parou para pensar que existe um indivíduo ali atrás. Tem uma consciência viva e perfeita, apesar do comportamento, do mau funcionamento daquele indivíduo, no sentido orgânico, no sentido, né, Eu do seu corpo. acredito que devemos parar para pensar, né? E repensar o porquê que veio como filho, seja pai, seja mãe, né? Ou irmão. Se veio daquela forma é porque alguma coisa eu tenho que aprender com isso, não é verdade? Sim. Então eu acho que o aprendizado aí é muito maior, como você falou, né? Uhum. Então eu acho que... E viu, Tata, tem doenças que são, por exemplo, a pessoa nasce absolutamente normal, né? Aí vai os derrames, por exemplo. Sim. Né? Quantos? Os derrames Uhum. são uma espécie de... Sabe quando cai o disjuntor? O disjuntor é aquela pecinha que você tem em casa, O num AVC, quadro né? de força. Quando há uma sobrecarga de energia na casa, naquele setor da casa, o disjuntor relativo àquele ambiente cai, corta. Então, esse tipo de doença, né, os derrames principalmente, Sim. eles têm a ver com sobrecargas emocionais. Então, como a gente estava dizendo em programas passados, falando, olha, se você levar a coisa assim a ferro e fogo, é o seu corpo que vai pagar, da mesma forma, o cérebro pode ser sobrecarregado Exatamente. emocionalmente, tá certo? E uma hora qualquer cai a chave, cai o disjuntor. E aí a pessoa entra num estado como esse, por exemplo. Derrame cerebral, Um derrame o AVC cerebral, uma também, isquemia, né? qualquer Acidente coisa assim. vascular Exatamente. cerebral. Uhum. Tá? Então, É por quê? verdade. Porque realmente pegou pesado demais com a vida, com as coisas, e acabou que o corpo reagiu dessa forma. E se aconteceu, pessoal, é porque vocês têm um aprendizado, né? Tanto vocês quanto o próprio familiar, né? Exatamente. Já Bom, acabamos? Já acabamos? chegamos no nosso prazo do nosso tempo de novo. Nossa! Então eu acredito, Tata, que a gente talvez retome esse assunto, né? Dependendo das perguntas de hoje, a gente retoma talvez esse assunto no próximo programa. Senão a gente verdade. acha já parte para uma outra pauta também super interessante. Tá joia? certo, pessoal. Então, por hoje é só. Voltaremos amanhã com mais um programa Nós e Universo. Participe enviando suas perguntas, sugestões de pauta ou suas dúvidas, né? Para o nosso e-mail, noseuniverso@outlook.com. Siga-nos pelo Instagram e também curta a nossa página Nós Universo através do Facebook. Pelo WhatsApp, o 11 994 24 2742. E ainda pelo nosso endereço, para aqueles que querem mandar correspondência, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? Então até amanhã, Beto, se Deus quiser, né? Até amanhã, Tata. Voltaremos com o programa Nós Universo. É isso até aí. amanhã, pessoal. Beijo, abraço, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, até mais.
Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços.